Olá, amigos, sejam muito bem-vindos ao canal da Liga de Mercado Financeiro Brasileira. Meu nome é Marcelo e no vídeo de hoje nós vamos fazer a análise de pré-abertura do mini índice, começando aqui pela análise gráfica do ativo. Então, começando aqui pelo gráfico diário, nós temos aqui uma característica muito interessante que precisamos prestar atenção, que é a formação, opa, acabei tirando aqui, da onda um de Elliott, nesse sentido, a onda 2, a onda 3, e nós temos agora um momento que ainda estamos vivenciando, que é uma característica de distribuição que acabou acontecendo aqui, que é uma característica de Wyckoff, para gerar liquidez para a formação da quinta onda de Elliott, que está projetada pelo Fibonacci no 146,042. Essa liquidez ela pode se relacionar também com algumas variáveis as quais eu gosto de comparar. A primeira delas foi com esse retângulo amarelo que vocês estão vendo aqui, que representou um gap entre o dia 13 e 14 de agosto. Para que o preço conseguisse entrar nessa região e fechar esse gap, ele tentou 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias. Só depois do sétimo dia que ele rompeu e rompeu com força e teve a sua continuidade até a média de 87 períodos do gráfico diário que eu havia falado para vocês há bastante tempo. E no vídeo do dia 19 de setembro, eu estava falando que era muito provável que o preço viesse visitar essa região um pouco abaixo da linha aqui da média de 87 exponencial. Fato esse que realmente aconteceu, gerando esse doji. E no dia de ontem, dia 24 de setembro, em razão de um pacotão aí econômico anunciado pelo governo chinês, um estímulo comprador muito grande fez com que o preço fosse catapultado de volta para essa região de fechamento de gap aqui do dia 13 de agosto, tá? A formação do candle que foi feita, né, parecia que ele iria ter a continuidade logo de cara, mas que o mercado acabou não se sustentando, fazendo com que boa parte dessa evolução do preço fosse devolvida, gerando aqui um, um candle que a gente não pode nem chamar de martelo esse candle, né? Apesar de a configuração dele ser bem parecida, mas ele chegou aqui à metade. Então a gente pode pensar que, se pensarmos em ponto de uma queda que iniciou aqui no dia 19 até a sexta-feira passada, nós tivemos aqui uma queda de 5.237 pontos. Então, é comum que algum pullback pudesse acontecer. E nós tivemos aqui, contando com o gap de ontem, até essa última parte, nós temos 2.955 pontos. Ou seja, podemos entender que aqui essa movimentação de ontem, graficamente, tenha representado um pullback dessa descida. E como o candle ele gerou esse pavio enorme, podemos ter um retorno aqui à média de 87, para quem sabe a gente conseguir ver a retração de Fibonacci, testando primeiro 76,4%, testando esses topos anteriores, e se romper a gente pode visitar aqui os 61,8% até os 50%, tá? Essa é uma possibilidade, tá? Prestem atenção, possibilidade. Outra situação que pode acontecer é que, devido ao suposto aquecimento que as pessoas andam falando aí sobre da economia global de uma forma geral, é que a gente tenha tido no dia de ontem um início de um novo ciclo de alta para a formação da quinta onda de Elliott.
Sinceramente, eu acho que vai levar um pouquinho mais de tempo para o preço ser trabalhado aqui nessa faixa de preço que nós estamos vendo, para que a gente possa presenciar aí uma explosão aí de alta para fechar a quinta onda, tá? Vendo as notícias para o dia de hoje, o que nós temos aqui são às 8:30 da manhã, né, o resultado das transações correntes e o investimento do capital estrangeiro aqui no Brasil. Quando o Copom colocou na ata que vai aumentar a taxa de juros, isso significa que os investimentos na renda fixa eles são mais, tornam-se mais atraentes. E isso provoca um pouco de evasão da renda de capital da renda variável para a renda fixa, em razão aí, dos juros que a renda fixa pode trazer aqui para os seus investidores. Às 9 horas da manhã, vai ser noticiado aí o IPCA acumulado dos últimos 12 meses, referente ao mês de setembro, e também o IPCA do mês de setembro aqui no Brasil, tá? Notícias essas, todas pré-market e outra na abertura do mercado futuro, que poderão aí trazer algum tipo de incentivo para compra ou para venda, e a gente vai ter que aguardar para ver. E às 11 horas da manhã, a gente vai ter a notícia de venda de casas novas lá nos Estados Unidos, e a menos que o, o resultado seja muito discrepante, ele não deve trazer aí grande volatilidade, apesar de ser uma notícia de três cabeças de touro. E, por fim, aí a gente pode ter aí o drive do dia, às 11:30 da manhã, com os estoques de petróleo bruto, em razão de todo um contexto geopolítico que está acontecendo aí no mundo, tá? Com relação à cotação de petróleo, nós temos aqui o WTI e o Brent hoje iniciando o dia trabalhando de forma negativa. O WTI a 0,74 e o Brent a 0,59. No dia de ontem, o, esses dois ativos eles estavam sendo negociados a um preço muito maior, e estava muito mais interessante a estimulação para a sua compra, assim como motivou a Petrobras a conseguir subir aí o seu valor no mercado interno. Hoje, essa situação já não se apresenta dessa mesma maneira. Então, a gente já tem aí um resfriamento dessa ideia de alta, o que corrobora aqui essa análise desse pavio que o mercado aproveitou a notícia da estimulação chinesa, mas que com o tempo ele voltou a recuar, e aqui ele fechou um pouquinho abaixo, inclusive, da VWAP, tá? Ele fechou no 132.900 e a VWAP fechou no 133.09. Então, pode ser que a gente ainda tenha um mercado bastante trabalhoso no dia de hoje, entre VWAP e média exponencial de 87, mais uma vez, o que provoca aí uma lateralização, tá? O minério de ferro, por sua vez, que ontem teve uma explosão a 4,5% aí de alta, agora ele se mantém, teve uma pequena redução, mas ele se mantém a 4,19. Isso é uma boa notícia, o que faz com que a gente tenha aí um contraponto em relação à queda do petróleo, mas um valor significativo, extremamente interessante para a Vale, que na sexta-feira tinha despencado de novo esse minério de ferro. A gente está vivendo uma oscilação dessa commodity de uma forma bastante intensa, bastante bruta, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Dólar sendo cotado hoje a 5,45. Ontem estava a 5,53, se não me falha a memória, logo na abertura do pregão. Então, a gente volta a ter um dólar mais baixo, né? Ele fechou a quase lá 1% de queda, agora está a 0,04 de queda. E esse valor de dólar ele é mais atrativo
para que nós possamos aí pensar em uma continuidade do movimento altista, tá? Taxa de juros, que ontem estava altíssima, hoje está baixíssima. Então, a gente está vivendo uma montanha-russa muito forte em relação aos juros futuros, que hoje está batendo aí a menos 1,50, menos 1,61, menos 1,68, menos 1,76, menos 1,84, menos 1,77, tá? Então, juros muito baixos estimulam as compras, com o dólar muito baixo, estimulam as compras, tá? Minério de ferro alto faz com que o preço do dólar caia, e aí a gente tem aí uma visão mais otimista para o mini índice no sentido comprador, e o VIX está aí dentro de um range de zero, ele está 0,81, que fica dentro de um range que podemos entender aí de certa neutralidade, tá? Sem muitas motivações de pânico ou de euforia aí para fazer com que o preço tenha um direcionamento. Em relação a toda essa situação aqui, que eu estou reportando às 7 horas e 22 minutos da manhã, é uma coisa muito pontual. Geralmente, lá na abertura do mercado futuro, a gente vê aí uma inversão dos juros futuros, que ontem não aconteceu, e a gente precisa acompanhar aqui na abertura do mercado futuro se essa situação ela vai permanecer. No contexto geral, o mercado ele tende, pelas informações coletadas aqui, a ter uma continuação para o seu movimento inicial comprador, tá? E isso de fato pode acontecer, mas a gente vai precisar acompanhar durante o período da manhã se haverá essa continuidade ou se ele vai voltar a fazer uma visita aqui novamente à média exponencial de 20 minutos, encontrando esse suporte no 130,827 ou até mesmo aqui no 130,377, que é o 76,4% do Fibonacci, tá? Então, muita atenção no dia de hoje. O... Não consigo enxergar aqui grandes movimentações, tá? Então, quando você for planejar aí os seus alvos, tome cuidado, porque a amplitude aqui do candle de ontem foi de apenas 1.530 pontos, ou seja, 765 pontos aí para cima e para baixo, que no gráfico menor aqui de candles representou essa movimentação aqui, tá? Que fez aí com que o preço ficasse oscilando de uma forma que trouxe sim oportunidades, principalmente aqui na abertura de Nova York, né? Depois que o efeito da abertura de Nova York promoveu essa alta, que o mercado acabou devolvendo tudo e mais um pouco e voltou aqui para a região de mínima do dia, e aí ele se manteve dentro de uma faixa de lateralização que aconteceu na maior parte do tempo dentro dessa região que eu estou marcando aqui para vocês, tá? Então, a gente teve apenas essas saídas dentro dessa região de lateralização e o mercado ficou aqui. Na finalização do mercado, nós tivemos aqui uma tentativa tanto para cima quanto para baixo de rompimento dessa faixa de lateralização e o mercado ele não conseguiu sair nem de um canto nem de outro. Então, hoje, eu espero que algum gap que tenha pelo menos aí está muito pertinho. Um gap pequeno aí aconteça para que o preço possa sair aqui da presença das médias de 87 períodos exponenciais e a de 87 dos 5 minutos aqui no gráfico de Renko de 8R, tá bom? E a partir daí a gente vai precisar verificar se a questão da continuidade. Bom, bom, espero que vocês tenham gostado aí das informações. Se você ainda não se inscreveu no canal, não custa nada,
deixa aí a sua inscrição, ativa o sininho e dê a sua curtida para que o YouTube possa encaminhar aí essas informações para outras pessoas, tá? E caso você não tenha gostado, tudo bem. Eu espero poder lhe atender melhor aí no futuro, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.